Cumprimento os irmãos com paz do Senhor, amém, queridos? Uma alegria estar convosco, mais uma vez. Que Deus em Cristo vos abençoe. Feliz por retornar aqui, estava com saudade dos irmãos, Uma igreja que a gente ama, Os irmãos moram no nosso coração e não pagam aluguel, tá bom? Pelo menos eu ouvi um amém, irmão? Eu sei que tem moradia melhor, isso aí eu não tenho tudo. Mas eu disse que você não paga aluguel, então se não paga aluguel, vale pelo menos um amém, Deus abençoe cada um dos pastores, cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, O Cláudio, o Lucas, a irmã Rebeca e a irmã Rana. Como diz a Cláudia, esse é o meu povo, Então é bom estar aqui com vocês nessa quarta-feira fria, mas Deus já tem falado conosco de maneira muito especial. Eu acredito que Ele continuará falando, amém? Nessa série tão rica, promessas, Um texto muito rico. E eu queria pensar com vocês, lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, o verso de número 37. Dentro desse pensamento promessas, meu projetor já está aqui, Lucas 1,37. Se você encontrou, diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus nada é impossível. Eu vou voltar até 3 e vou pedir para você ler esse texto com bastante força, mas leia de uma forma declarativa, declarando. Você crê nisso? Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu acho que você pode fazer melhor, não pode não? Se você falar mais alto, esse irmão do lado paga alguma coisa para você comer hoje. Eu não disse que foi Deus que falou, tá, irmão? Vai que não se cumpre, então não quero que você saia daqui murmurando, mas de repente você declarou: para Deus nada é impossível, Ele sente tocado e paga, quem sabe? Vamos lá no 3, mais forte. 1, 2, 3. Glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos fazer essa oração. Soberano Deus, eterno e poderoso, Pai, eu li a Tua palavra, Senhor, o Teu servo com muito carinho já me colocaram em Tuas mãos. Mas mais uma vez eu lhe peço, Deus, fala conosco, de modo que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar convosco nesta noite, regido por um tema: o impossível que Deus revelou. O impossível que Deus revelou. O texto que nós lemos, ele está inserido dentro de um contexto. A gente aprende desde cedo que texto sem contexto é pretexto para heresia. Há um pano de fundo, embora seja um verso muito citado, mas ele está preso a um contexto. E o que é que está acontecendo aqui? O texto em tela, ele na verdade vai nos trazer a narrativa de um momento onde o mundo vai viver aquilo que é a maior promessa que alguém pode esperar. E que promessa é essa? A narrativa bíblica está fazendo menção sobre a chegada do Messias, o nascimento de Cristo. Se você atentar o contexto, o anjo aparece para uma jovem que ela não faz ideia do que é que aquele mensageiro de Deus está falando, e ela diz assim: como é que isso pode acontecer? E aí o anjo diz para ela assim: sabe a tua prima lá, Isabel, já na velhice também não podia gerar, e é o 6º mês dela. Mas eu não conheço o varão, fica tranquilo, a virtude do Altíssimo vai te envolver. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível.
Esse é o contexto. Então o que o texto está dizendo? Que o melhor de Deus, à luz do contexto, não está por vir. O melhor de Deus já veio. E toda e maior promessa, toda e qualquer outra promessa, tem que estar debaixo do cumprimento dessa. Porque fora dito aqui, você pode ter tudo, mas se você não entender que é de Jesus que você precisa, tudo fica vazio. Mas olha que interessante, para Deus nada é impossível. Que Deus é Deus do impossível, isso para nós não resta dúvida. Ele é Deus do impossível. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia, a gente aprende alguns impossíveis que o próprio Deus revelou. O Deus do impossível, escute isso, nós estamos pensando sobre promessa, não perde foco. O Deus do impossível, na sua palavra, revela algumas coisas que são impossíveis. E aí a gente para pensar, qual que é o significado da palavra impossível? Impossível se fala daquilo que não se pode realizar, daquilo que não pode ser feito. Impossível se fala de algo que não pode acontecer. Para Deus nada é, mas esse Deus fala que existem algumas coisas que são impossíveis. E aí quando você tenta entender um pouco melhor essa palavra, impossível vem de impossibilidade, impossibilidade vem de poder, o que implica dizer, não existe poder para que tal coisa aconteça. Deus é dono de todo o poder, mas esse Deus que é dono de todo o poder diz para nós que existem algumas coisas que não podem acontecer. E aí eu olho para o texto e quero pensar com você nessa noite o impossível que Deus revelou. Primeiro impossível que Deus revelou: é impossível existir um Deus maior ou igual ao Deus que você segue. Não vou falar de novo. É impossível existir um Deus maior ou igual a Ele. Pastor, onde é que se encontra isso? Hebreus 6, do 13 ao 16. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei dos seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu te fiz uma promessa. É costume de vocês jurar por alguém superior, mas como é impossível existir alguém maior ou igual a este que está falando contigo, Abraão, eu te dou a minha palavra e eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. Esse é o Deus que você serve. É impossível ter alguém igual ou superior a Ele. Você está entendendo por que você está numa série de promessa e a gente fica assim, ó, será que vai rolar? Será que vai acontecer? Primeira pergunta, quem foi que falou? Se foi eu que falei, desconfie, posso esquecer, posso falhar. Se foi alguém, mas ele me ama muito, ela me ama muito, mas pode esquecer. Mas se foi o Deus poderoso, eterno, grande, Senhor de todas as coisas, a Bíblia diz que Ele tem o teu nome escrito na palma da mão dEle. Então eu quero ver que todas as vezes que Ele levanta a mão para abençoar, Ele olha e diz assim: calma, a tua hora vai chegar, eu vou cumprir. Aí a gente olha e diz assim: mas espera aí, pregador,
O tempo passou. Será que não surgiu alguém aí? Será que não apareceu alguém que talvez possa ser pelo menos igual a ele? Aí o profeta Isaías escreve lá em Isaías 43, do 10 a 13: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia. Eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, operando eu, prometendo eu, falando eu. Quem é que pode impedir? É impossível existir um Deus igual ou maior. Não tem. Pastor, como é que o senhor pode ter tanta certeza? Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você está batendo a promessa? Se você está batendo a promessa, ele está trabalhando por você. Eu vim aqui na qualidade de profeta da palavra para lhe dizer: igual a ele não tem, maior que ele não tem. Se ele falou, vai se cumprir. Eu olho para Moisés lá no Êxodo, e Moisés teve um encontro com Jesus, com Deus lá na sarça, lá no monte. E aí Deus vai tratar com ele. E aí Deus diz para Moisés assim: eu tenho uma obra com você, você vai voltar lá no Egito lá, e você vai tirar o povo de lá. E aí ele tem a língua pesada. E eu imagino ele dizendo assim: mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu vim de uma cultura, a cultura egípcia, cada Deus tinha um nome. Cada divindade lá, cada Deus minúsculo tinha um nome. E ele está preocupado, ele diz assim: eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Aí Deus diz para ele assim, Êxodo 13, 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Quem sabe que no original hebraico aqui, eu serei o que serei. É que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você está preocupado? Não tem ninguém igual, ou maior, ou semelhante a mim. Eu sou único. Eu sou o Deuteronômio, é o chamar. Ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Então o primeiro impossível que Deus revelou é impossível. Diga assim comigo: é impossível um Deus maior ou igual ao Deus que eu sei. Eu podia ter dado um glória mais bonito, mas tudo bem, particular. Mas qual que é o segundo impossível que Deus revelou? É impossível que Deus minta. É impossível. O Deus que disse que para Deus nada é impossível, nos revela o segundo impossível. Qual é o impossível que Deus revelou? É impossível que Deus minta. Onde é que o senhor encontra isso? É o tempo. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Porventura diria ele e não faria, ou falaria ele e não
confirmaria. Glória a Deus. Se Deus falou, acredita. Pastor, mas aí o senhor está fazendo citação do Antigo Testamento e eu gosto de trabalhar com o Novo Testamento. Tá bom? Apocalipse 3, verso 7. Quando João está exilado na ilha de Patmos, e aí o Senhor vai falar com ele e vai ordenar que ele escreva as cartas às igrejas da Ásia Menor. Aí a igreja de Filadélfia, ele diz assim: e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Quem é que está escrevendo? Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode fechar. Quando ele usa a expressão ali, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, a expressão que é verdadeiro nos traz a ideia, aquele que é digno de confiança, ou seja, ele não mente. Se ele falou, acredita. Ele diz assim: sabe por que eu não minto? Porque a chave está na minha mão. A chave fala de governo, a chave fala de autoridade. Se ele prometeu algo para você, ele é fiel. Hebreus 6,18. Hebreus 6,18. Parte A. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio e reter a esperança proposta. Ou seja, é impossível que Deus. O que ele falou a teu respeito? O que ele falou acerca da tua casa? Aleluia. Pastores, eu acho que eu não entendi. Bem-vindo ao grupo, nem tudo a gente entende. Você acha que você entende o grupo? É que a gente tem a mania de dar uma interpretação. Quando Deus fala assim, ó, vejo uma grande mudança, mas você diz assim: já sei, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é. Pensa num homem que eu tenho dó, eu já falei dele aqui uma vez. É o mensageiro que vai levar o recado para Jesus que Lázaro está morto. Irmão, eu tenho dó demais daquele cidadão. Pensa como eu tenho dó dele. Você fala: pastor, por que você tem dó dele? Imagina uma cena comigo. O Lázaro está enfermo, Marta e Maria amam Jesus. Gente, não tinha o zap. Se tivesse, ela tinha um grupo assim, tinha 4 pessoas no grupo: Jesus, Marta, Lázaro e Maria, fechado. Mas não tinha. Então como é que nós vamos avisar Jesus? Traz um mensageiro, corre, avisa para Jesus que Lázaro está enfermo. Ele sai: não, volta, não diz Lázaro, diz assim: diga para Jesus, aquele a quem tu amas está enfermo. Olha que jeito especial de dar notícia, que é já para mexer no sentimental. O mensageiro vai, um dia de caminhada, encontra Jesus. João 11, verso 3. Olha, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Olha a mensagem de Jesus: diga que essa enfermidade não é para morte, mas para o nome de Deus ser glorificado. Irmão, se você é um mensageiro, o que você faz? Pensa nisso. Eita glória! Pensa você, pentecostal avivado. Você volta, eu penso que você volta assim, um dia para ir, um dia para voltar. Jesus ficou mais 2 dias no hospital. Olha ele voltando, parece uma criança. Não é para morte, não é para morte, não é para morte, não é para morte. Ele vai chegando perto de casa, um clima meio pesado, todo mundo assim com o olho inchado. Aí eu penso que ele é aquele crente avivado, assim, tão preocupado à toa. Não é para morte, não é para morte. Dona Marta! Dona Marcos! Marta vem, olho inchado de tanto chorar, diz assim: não é para morte. Morreu? Glória a Deus. Morreu? O seu Lázaro morreu? Morreu? Se encontrou Jesus?
Então, eu não sei se entendi direito. Ele disse que não é para. Agora imagina a Marta dizendo assim: você entendeu direito? Aí eu pensei nele assim: eu não sei de mais nada. Já ficou assim diante de uma promessa? Sim, eu não sei de mais. Glória a Deus. Aí tem todo o desenvolver da história, não é o texto que eu quero pregar, mas só para você entender o raciocínio. Agora eu tenho um lado do bichinho. Aquela cena, 4 dias Jesus chega, olha ele de longe olhando para Jesus. Pensa comigo, pensar pode, não está escrito, eu não estou querendo exegese do texto, pensar pode. Olha ele de longe, me enganou, botei maior fé no Senhor. Além do Senhor não vir, falou um negócio que não tinha nada a ver. O homem não só morreu, como está sepultado, está até fedendo, olha o cheiro ruim, cara. Aí Jesus vem, como o apóstolo falou, e diz para Marta: Marta, rola a pedra. Glória a Deus. Chegou, já cheira mal porque é de 4 dias. Não te perguntei nada, rola a pedra. Jesus não falou assim, né? Jesus só falou assim: rola a pedra. Você conhece isso? Glória a Deus. Ele olha para o céu da graça e diz assim: Lázaro, vem para nós. Você aplaude ou não aplaudiu? Sabe quem eu penso que aplaudiu? O mensageiro do outro lado assim: eu sabia, ele não mente, ele não mente, ele não mente. Se Deus falou algo ao teu respeito, ainda que você não esteja entendendo nada, a palavra dele não cai por terra. O que ele falou vai se cumprir. Só tem detalhe, só vê se entendeu direito. Tem coisa que a gente pensa que é algo, mas é outro. Então assim, quando você não entender nada, em vez de comemorar, canta. Senhor, tem um hino que diz assim: não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorar. Ou seja, eu não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida eu te adoro. Pastor, mas existe algum outro impossível que Deus revelou? Eu disse que é impossível existir um Deus igual ou maior do que o nosso. É impossível. Deus subsiste por conta própria, autoexistente. Pastor, o que vem de antes de Gênesis 1:1? O princípio, criou Deus. O que vem antes? Deus. Ele sempre esteve. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. Ela começa dizendo assim: há um princípio de criação, e dentro desse princípio tem um Deus que é criador de todas as coisas. Goste você ou não vai mudar nada, ele continua sendo Deus. É impossível que Deus minta. Mas há um terceiro impossível. Diga-se comigo: é impossível que Deus mude. É impossível. Pastor, é impossível, Como assim? Quando eu falo de que é impossível que Deus mude, eu não estou falando das suas sentenças, porque a graça e a misericórdia de Deus é imensurável. Eu poderia citar alguns textos, por exemplo, Ezequias. Deus chama o profeta Isaías e diz para ele assim: vai lá e diz para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer.
E aqui, olha eu com dó do profeta agora. Eu já tive dó do mensageiro, vou ter dó do profeta. Por quê? Porque aí ele entrega o recado de Deus. Era de Deus, sim ou não? Sim. Aí ele vira as costas e sai. Ele é doido. É um rei. Ele poderia falar, guardas, vem. Arranca a cabeça desse profeta. Então ele entregou o recado e ó, está indo embora. O que ele não sabe é que o rei se vira para a parede. Eu não sei se a cama estava encostada na parede, eu não sei se ele se jogou no chão, saiu rastejando. Eu sei que ele vai para a parede e diz assim: Deus, lembra-te que tenho andado na tua presença, e lembra-te que tenho procurado fazer aquilo que é reto diante de ti. Aí a Bíblia diz assim: e chorou muitíssimo. Aleluia! O homem está chorando lá no quarto, e o profeta está lá fora, saindo no pátio. Quando o profeta está saindo, Deus: Isaías, volta lá e diz para ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E diz para ele que eu estou acrescentando 15 anos. Por que eu disse que eu estou com o dó do profeta? Porque o profeta diz assim: não, peraí, acabei de falar quando vai morrer. Agora é para voltar lá e dizer que ele vai viver? Se eu sou ele, eu particularmente não vou você não, mas eu disse assim: se eu dos dois mundos, a primeira vez eu estava na carne ou na segunda. Que eu acabei de dizer que ele vai morrer. Aí Deus está dizendo para o profeta: vai lá, eu faço do jeito que eu quero. Eu faço da maneira que eu quero. Quando eu falo de mudança, eu não estou falando da sua sentença, porque ele é misericordioso. Ele adiou o juízo de Nínive por 100 anos. 100 anos, irmão. O Jonas foi lá pregar, e o Jonas é o tipo do pregador invejado. Por quê? Ele prega, a cidade inteira recebe a mensagem, em vez dele ficar feliz, ele fica bravo. Qual é a expectativa do pregador? Pregar e o povo receber a mensagem. Jonas vai na contramão, ele prega e o povo recebe, sem você não. Que agora eles receberam a mensagem, vão se arrepender. Eu sei que o Senhor é misericordioso, vai perdoar. E minha vontade é que essa raça morresse tudinho. Oh Deus! Deus mudou. Mas pastor, o que o senhor quer dizer quando o senhor fala que é impossível que Deus mude? Eu estou falando da sua natureza. Eu estou falando do seu ser. Ei, Deus não está ficando mais novo ou está ficando mais velho. Deus não está ficando mais poderoso, ou com o passar dos anos está ficando menos poderoso, não. Deus não está ficando mais alto ou mais baixo, não. Tiago 1,17 diz assim: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Esse Deus não muda. Esse Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, há de ser eternamente. E o que implica dizer: o mesmo Deus que cumpriu a promessa a Abraão continua cumprindo a promessa nos dias de hoje. O mesmo Deus que fez milagre lá continua fazendo milagre nos dias de hoje. O mesmo Deus que realizou extraordinário na história da igreja continua realizando agora. Mas olha que interessante, a Bíblia diz, Colossenses, em Jesus: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O verbo encarnado. Eu comecei a mensagem dizendo para você que a maior promessa que a gente deve aguardar, ela já se cumpriu. O verbo se fez carne. Melhor de Deus já veio, pastor? Já. Agora, em Jesus eu posso esperar o melhor. Percebe? Eu não estou dizendo que você está errado quando você declara o melhor de Deus está por vir, não. Agora, o melhor de Deus em Jesus.
Porque agora, como diz o apóstolo, Ele habita em nós. E se Ele está habitando em nós, pode esperar o melhor, porque Ele tem o melhor. Mas olha que interessante, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Aí eu gosto do texto de Malaquias 3:6, que diz assim: porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Você já pensou se Deus fosse como eu e você? No dia que eu estou bem, eu quero cantar, quero pregar. Irmão, eu venho até com um esforço no meio da Bíblia. Isso não é pecado não, tá? E eu fico assim: Senhor, se o pregador faltar, eu estou aqui. Eis-me aqui, como foi dito hoje, eis-me aqui. Mas assim, eu lembro que às vezes a gente tem tanta sede, não é assim, de fazer algo, que a gente tem vontade. Eu lembro que quem me ensinou a dirigir foi um tio meu, e eu tinha 14 anos. E ele me ensinou a dirigir, eu ia às vezes trabalhar com ele, ajudar ele. E ele falava assim para mim: eu vou ensinar a dirigir, porque eu tinha crise dos rins. Ele falou: se atacar a dor é terrível, então você pega o volante. O problema é que ele me ensinou a dirigir e nunca dava a dor dele. E eu doido para dirigir. Então assim, eu sei que era pecado, mas eu ficava do lado. Ele dizia: não vai dar dor hoje não. Porque a gente quer muito uma coisa, não é? Então, no dia que a gente está bem emocionalmente, você quer pregar, você quer cantar. Se olha na escala da intercessão, está seu nome. Você vem tipo caçador de demônios, fica com a mão assim, aquela cara de mal, assim na intercessão. É hoje. E no dia que você não está bem? Você vem para a escala, você olha assim, você diz assim: eu não acredito. Olha você, ó a mão. Isso quando não encontra uma coluna na igreja ou uma parede. Nada com os irmãos da intercessão, não é, não? Porque eles amam por nós. Quantas das vezes eu estou dentro do carro, rindo, estar com a minha família, e digo assim: Cláudio, prega você hoje. Não, meu filho, hoje o mistério é com você. Eu digo: Lucas, prega você, Lucas. Pai, estou na intercessão, o mistério é com você. Rebeca, eu vou para a Rana. E a Rana, ela fala assim: eu prego, pai. A Rana está com uma agenda para pregar na igreja, e eu recebi uma ligação, falei: Rana, é no dia da sua agenda. Não, pai, já tem agenda, já marquei aí na agenda. Ela está toda empolgada, é a primeira vez que ela vai pregar assim fora. Falou para mim que estava preocupada com o tempo que iam dar para ela. Eu enjoado, eu falei: vai devagar, né? Glória a Deus. Deus não muda, mas a gente muda. Só que olha o que ele disse para nós. Você sabe por que vocês não são consumidos? Porque eu não mudo. Você pode ter mudado, mas eu não mudei. O que ele quer dizer? Então o que ele falou a nosso respeito está de pé. Mesmo naquele dia que você chegou meio desanimado, mesmo naquele dia que você chegou e disse assim: sabe uma coisa? Eu vou conversar com a minha diretoria, vou conversar com a minha liderança, vou dizer assim: ó, chega, eu não quero mais ficar à frente de nada, eu não quero saber mais de nada. Ele está olhando para você como um pai dando risada, está dizendo assim: hoje você está assim, mas amanhã você vai estar melhor, fica tranquilo. E a minha promessa sobre a tua vida está de pé. Sabe por que a minha promessa está de pé? Porque eu não mudo, eu não mudo. Mas esse Deus que revelou esses impossíveis, Ele nos revelou um quarto impossível. Qual é o quarto
parte impossível que Deus revelou. É impossível a sua palavra voltar vazia. É impossível. Pastor, como? Gente, o próprio Deus, Ele dá garantia da sua palavra. Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É impossível, a palavra dele não passa. Pastor, a palavra dele não passa, não. É impossível a palavra dele voltar vazia. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva, e eu ouvi que o pastor, o apóstolo, estava ouvindo o cheiro de chuva, e eu creio nisso. Olha o que o texto diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Olha a linguagem comparativa. De novo, esse termo aqui é uma linguagem comparativa. Assim será. Perceba, ele acabou de falar de algo que é impossível de acontecer, a não ser um efeito que está evaporando. Não, você está falando da chuva. Chuva e a neve, quando ela está caindo, você já viu alguém conseguir pegar e mandar de volta? Não. Ele está dizendo assim: ela não cai apenas por cair, ela cai porque tem um propósito. Qual é o propósito? Regar a terra, fazer produzir, fazer brotar, dar semente ao semeador e dar pão ao que come. Aí, olha o termo comparativo: assim será. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que há enviei. Sabe o que ele está dizendo? Fica tranquilo. A palavra rega a terra, a palavra é semente, a palavra vai produzir, a palavra vai gerar, a palavra não volta vazia. Se Deus liberou uma palavra acerca da tua casa, se Deus liberou uma palavra acerca do teu ministério, se Deus liberou uma palavra acerca da tua família, esta palavra não cai por terra, esta palavra não volta vazia. É impossível. Deus disse para o profeta Jeremias, lá no capítulo 1, Jeremias, o que vê? Verso 11: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí verso 12, Deus diz para ele assim: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A garantia está em quem falou. Se foi Deus que falou, fique tranquilo. Mas há um quinto impossível. Estou correndo para dar hora. Há um quinto impossível. Qual é o quinto impossível, pastor? É impossível Deus ser infiel. É impossível. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, e ele vai aconselhar Timóteo, e aí na sua segunda carta, no capítulo 2, ele vai usar algumas figuras para ilustrar aquilo que ele quer dizer a Timóteo. Por exemplo, ele vai falar sobre o soldado. Ele diz assim: ô Timóteo, soldado que se envolve, se alista, ele não pode se atrapalhar com as coisas dessa vida. Então ele não pode ficar dividido entre agradar o povo e agradar aquele que o alistou. Aí ele diz assim: Timóteo, sabe o que você precisa ter? Foco, fidelidade para honrar o chamado.
Aí ele diz assim: Timóteo, nenhum atleta ele compete se não for segundo as regras. Aí ele está dizendo assim: olha, tem honestidade naquilo que você faz, seja verdadeiro, tem princípios, tem regras. Aí ele vai dizer assim: e o lavrador deve ser o primeiro a provar dos frutos. Então ele está dizendo assim: se você brincar como um bom soldado, se você competir segundo as regras, mas se entrar para ganhar, fique tranquilo, vai ter colheita. Você vai provar de tudo. Aí, lá do verso 11 ao verso 13, ele vai dar princípios. Ele diz assim: palavra fiel é esta: se morrermos com ele também viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Só que um detalhe: se o negarmos, ele nos negará. Mas fica tranquilo, porque se formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque não pode negar a si. Sabe o que é isso? Deus não duela contra a sua natureza. Deus é fiel. Então é impossível que ele seja infiel. Então fique tranquilo, porque ainda que na caminhada você escorregou, você deu uma cabeçada e você disse: Deus, e agora? Eu falhei, Deus, como é que eu vou fazer? Ele disse para você: fica tranquilo, porque ainda que você tenha falhado, eu continuo sendo fiel. Mas Senhor, o que eu faço? Só não me nega, continua. Não nega o meu nome, continua. Ele permanece fiel. Eu queria pensar com você no sexto impossível. Pastor, é impossível. É impossível ter um Deus igual a ele. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus mude. É impossível a sua palavra passar. É impossível ele ser infiel. E nós estamos pensando na série Promessas. Mas há um sexto impossível. Qual é o sexto impossível? Sem fé é impossível agradar. Quem falou foi Deus. Quem falou foi Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível. Não tem como. Não pode. Não tem como acontecer. Sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Que a gente vive a febre do nominalismo. Eu sou cristão só de nome. Eu vou para a igreja para ouvir uma música legal. Eu vou para a igreja porque eu me sinto bem. Não é sobre se sentir bem, é sobre relacionamento. Não é sobre ouvir uma música legal, gente. Eu não sou perito, não é a minha área, mas eu sei que se você for num lugar e o cara tocar muito bem, você chora muito dele. Principalmente se ele tocar aquela que você vai lembrar das antigas, da sua infância. Se ele começar a tocar assim: no dia que eu saí de casa, sou o Senhor, cuidava eu de manhã. Não é sobre isso. Gente, olha que interessante. Aonde esse verso está inserido? Na galeria dos heróis da fé. Esse verso, ele está inserido entre dois ícones.
Enoque, verso 5, verso 6, fala que sem fé é impossível agradar, e o verso 7 vai falar de Noé. Ou seja, o que esses dois camaradas têm em comum? Andavam com Deus. Quando o verso 5 fala de Enoque, ele vai dizendo assim, se você voltar lá no Gênesis, olha, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Hebreus diz que ele alcançou o testemunho. Por quê? Porque andava com Deus. Noé alcançou o testemunho e creu naquilo que Deus falou, foi salvo ele e a sua casa, ou seja, andar com Deus. Então, quando eu estou falando de fé, escute isso, eu não estou falando de fé no sentido de uma nomenclatura para o tipo de religião que eu sigo. Qual a sua fé? Sou católico? Qual a sua fé? Sou evangélico? Qual a sua fé? Sou bandista? Qual a sua fé? Não. Quando eu falo de fé, eu estou falando de relacionamento, porque o próprio verso diz, porque é necessário, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta cantar bem se você não tem um relacionamento com Deus, não adianta pregar bem se você não tem um relacionamento com Deus, não adianta, sabe por quê? Porque a nossa fé tem que ser vida de relacionamento com Deus. É impossível sem ter um relacionamento. Mas nessa noite eu sei que tem pessoas que entraram aqui, saíram da sua casa ou do seu trabalho numa quarta-feira gelada, não porque quer ouvir boa música, não porque quer ver um amigo, mas é porque entendeu que tem um relacionamento com aquele que pode, com aquele que tem, com aquele que é, com aquele que faz, com aquele que realiza. Então, sem fé é impossível agradar. O triste é que eu posso estar fazendo para Deus sem Deus. Sabia disso? É triste, mas é uma realidade. Eu posso estar fazendo para Deus, mas sem Deus. E aí eu paro e penso, Senhor, e aí? Sim, lembra depois de onde caíste, volta, arrepende e volta às práticas das primeiras obras. É a igreja de Éfeso, é uma igreja que a sua ortodoxia é boa, é uma igreja que não aceita a falta dos apóstolos. Eu sei que você colocou ele na prova e tu achaste mentirosa. O teu trabalho é trabalho que faz suar. Olha que interessante. Labutar. Porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro. Sabe o que ele está dizendo? Seu coração não está queimando mais como queimava antes. Se tornou comum. A gente se acostumou. Eu vou porque meu pai vai. Eu vou porque minha mãe vai. Eu estou tocando, porque se eu não tocar, não sei, meu pai vai brigar comigo, o ministro de louvor vai brigar com não, é a minha fé, está viva mesmo tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. A maior prova que essa fé não acabou é que dentro do teu coração agora bateu aquele sentimento dizendo assim, Senhor, eu preciso voltar a ser o que eu era antes. E há uma palavra liberada para nós nessa noite. Ele não esmaga a cana quebrada e nem deixa apagar o pavio que fomega. Hoje ele vai soprar, vai reacender a chama, ele vai avivar os nossos corações. Eu queria pensar com você num sétimo e último impossível que Deus revelou. Eu ia falar 120 impossíveis, vou falar só 7, tá bom? Brincadeira, é impossível falar 120, eu não tenho. Eu falei isso no congresso, acho que eu já contei aqui. Aí, quase 2 horas da manhã, meu celular toca e eu atendi. Disse, pastor, amém.
Tudo bem? Amém. O senhor me conhece. Mas eu estava no congresso que o senhor pregou hoje. Amém. Consegui seu telefone. Glória a Deus. Pastor, eu anotei os tópicos tudinho. Anotei os 7 que o senhor falou. Mas meu coração está ardendo. Eu quero 120. Falei, eu não tenho 120. Era brincadeira. Mas há um 7º impossível que Deus revelou. Você ainda aguenta mais um, amém? É impossível nos reunirmos em seu nome e ele não se fazer presente. É impossível nos reunirmos em seu nome e ele não está presente. Mateus 18, 20. Porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. O texto diz 2 ou 3. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está dizendo assim: você acha que eu estou preocupado se a igreja é grande? Você acha que eu estou preocupado se a congregação tem lá pregadores eloquentes, com a sua oratória impecável? Não. Eu estou dizendo: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde houver um adorador, aonde houver um adorador, a minha presença é real. Mas eu sei que você é bom de Bíblia. Eu sei que você é bom de Bíblia. Vem aqui, esposa, prepara um louvor. Vem aqui, família. Deixa eu concluir aqui para não tomar tempo. Esse relógio aqui está andando mais rápido hoje. Quando eu concluo aqui para a gente não tomar tempo. Olha que interessante, irmão. Eu sei que você é bom de Bíblia. E a gente tem que tomar cuidado. Pastor, Mateus 18 está falando como nós devemos tratar um irmão que caiu, um irmão que pecou, como nós temos que corrigi-lo, como nós devemos doutriná-lo. E de fato, é verdade. Se você olhar todo o contexto, vai dizer assim: se o seu irmão pecou contra você, vai até ele, você, e conserta, se arruma. Se ele não te ouvir, você pega mais 2 irmãos bem fortes, grandão, que eu quero ver se ele não vai te ouvir. Não, a ideia não é essa. Leva como testemunho e ao desenvolver. Aí olha que interessante. Do 18 ao 20. Pensa comigo no texto. Do 18 ao 20. Mateus 18, do 18 ao 20. Em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando do problema lá dos irmãos, que você precisa tratar. A gente não pode perder de vista o contexto. Aí o verso 19 diz assim: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos... Aí ele fecha. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou no meio. Mas olha o que o Senhor vai dizer. O verso 20 é a resposta ao 19 e ao 18. Só que o 18 está falando de quem? Do problema lá na igreja. Do problema que você é lá. Que graças a Deus ele não tem, mas as igrejas tem onde eu vou tem problema. Graças a Deus, os irmãos da gente não tem, não é verdade? Porque, ó, dá uma olhadinha para esse irmão do lado. Dá uma olhadinha para eles. Olhou? Agora olha para mim aqui. Tirando os defeitos, o resto é só virtude, não é? Então é só a gente concentrar nas virtudes.
Se a gente consegue fazer essa virtude, acabou o problema. Mas olha o que ele diz, o verso 19. O 18 ele diz: em verdade vos digo, que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e que tudo que desligar na terra será sendo desligado no céu. Tratando do problema. Aí o 19 diz assim: mas também vos digo. Aí ele está dizendo assim: eu não estou falando só dos problemas. Ele está dizendo assim: a vida não é só feita de problemas. Aí ele está dizendo: também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, já não é mais os problemas, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Não me perca. Você crê nisso? A permissão da direção, queria que você ficasse de pé, só para parecer que está acabando. O texto diz: se a gente concordasse acerca de qualquer coisa, não é? Sim ou não? Será que você pode olhar para alguém e dizer para ele ou para ela assim: ó, eu concordo que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, eu quero ligar com você, eu concordo. Você declara isso? No nome de Jesus, não é no meu nome. Senhor, eu quero ligar com você e quero dizer aquilo que Deus falou a meu respeito, eu concordo que vem se cumprir, para que o nome de Deus seja glorificado. Está ligado? Você liga comigo esse negócio aí? Então eu concordo com a sua vitória e você concorda com a minha. Eu concordo que Deus pode fazer coisas extraordinárias, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria ele, não cumpria. Ele aquela coisa da sua.
as minhas promessas. Não, segura aí, calma aí, irmão. Eu estou só explicando, depois você vai fazer uma declaração. Você vai dizer assim: eu vou viver as minhas promessas, porque para Deus nada é impossível. Tá bom? No 3. Mas ó, não faz assim, ó. Meu problema. A palavra gera vida e ela não volta vazia. Então você vai declarar sobre a mão dele, você vai dizer assim: eu vou viver as minhas promessas, porque para Deus nada é impossível. Amém?